Olá, bom dia a todos e todas. É com muita satisfação que estamos aqui hoje na nossa primeira palestra, em homenagem ao mês do servidor, em especial dos servidores aqui da Secretaria de Saúde. Esta ação é uma ação aqui da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, no intuito de desenvolver os nossos servidores, com a nossa missão aqui da gerência, né, que é sempre buscando o desenvolvimento profissional, assim como também o desenvolvimento individual de todos os servidores. E neste mês tão especial, né, é essencial a gente pensar na valorização desses servidores aqui da saúde, de nosso orgulho de ser servidor, e a nossa gerência vem então trazer de uma forma muito valorosa o trabalho de cada um de vocês, com a dedicação, o empenho, que fazem a diferença para toda a saúde pública do estado de Goiás. E para isso, vamos aqui trazer um importante tema para o nosso desenvolvimento de educação financeira, né, gente? Cuidar da nossa educação financeira é fundamental para garantir a estabilidade, a tranquilidade de nossas vidas profissionais e pessoais. Por isso, o tema hoje Educação Financeira e Caminhos para Estabilidade foi escolhido por todos nós e a gente tem aqui hoje conosco o nosso palestrante, colega, Luiz Scartesini, que vai dar essa palestra para nós. Antes de eu fazer a apresentação do Luiz, a gente vai colocar o nosso contato aqui no chat para qualquer dúvida, pergunta, que depois que ele fizer a nossa palestra, a gente possa fazer as nossas considerações, tá? Bom, vamos lá, né? Então, apresentar um pouquinho sobre o nosso colega de trabalho, gestor público desde 2002, gestor em fiscalização, regulação e controle. Ele é mestre em engenharia civil pela UFG, especialista em diversas áreas, como de gestão de excelência, gestão de projetos, gestão pública contemporânea e MBA em infraestrutura, concessões e PPPs. O Luiz, assim, já passou por vários lugares do estado, né, Luiz? A gente se conhece aí da nossa pós, um grande colega de trabalho, e que nos deu essa oportunidade de passar um pouco do conhecimento dele para nós nesse dia. Ele também é instrutor da Escola de Governo e investidor do mercado financeiro desde 2007. E é com essa rica experiência, tanto do serviço público como do mercado financeiro, que ele hoje está aqui com a gente para compartilhar um pouco desse conhecimento. Bem-vindo, Luiz. Que a gente tem uma ótima palestra hoje com os servidores aqui da saúde. Obrigada pelo convite, por ter aceitado esse convite. Bom dia a todos, obrigado, Ludmila. Eu que agradeço o convite, tanto da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas quanto da Superintendência da Escola da Saúde. Para mim é um prazer aqui poder falar com vocês sobre um tema um pouco diferente, né? Já vou até compartilhar minha tela aqui já. Um tema que não é assim tão comum a gente ver no nosso dia a dia. E essa palestra, ela tem um nome. Educação financeira, caminhos para a estabilidade, não é à toa. Eu decidi fazer uma abordagem que é justamente chamando atenção, caminhos para a estabilidade, ou seja, eu vou dar um foco maior para aquelas pessoas que momentaneamente perderam essa estabilidade. Então, são aquelas pessoas que, eventualmente, por alguma circunstância, tenham aí se endividado, eventualmente possa pensar que não tem saída, que conforme a situação que a gente chega, né, a gente pode pensar que não tem mais o que fazer. Então, esse é um tema vasto, então eu decidi ir por esse caminho, que eu acho que ele vai ser rio para, se não para todos aqui, para boa parte dos ouvintes aqui. É, Vamos iniciar aqui com a estatística que vem do IPEA. Ela fala assim que 78% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Não necessariamente uma dívida que seja atrasada, mas uma dívida, ou seja, a dívida faz parte do nosso dia a dia da maioria dos brasileiros. Desse total, um terço, né? Um terço dos brasileiros, eles possuem dívidas atrasadas, que é um número bastante significativo, né? Então, se a gente pensar aqui, um terço da população, e de 2021 a 2024, esse número cresceu 16%.
Esse já é um número mais preocupante também, porque ele mostra ali que pode ter iniciado um certo descontrole. E a gente precisa entender as causas desse descontrole para a gente poder voltar para aquele caminho seguro da estabilidade. Ainda analisando esses dados do IP, a gente percebe que quase 90%, 87% aqui das dívidas são dívidas com cartão de crédito. E isso é muito ruim. A gente vai ver mais na frente aqui o tanto que isso é ruim. 16% dessas dívidas aqui são de carnês de loja, né? Que você vai lá fazer uma compra de uma televisão, vai fazer uma compra ali de um sofá, de alguma coisa ali, que você paga com carnês. E quase 10% crédito pessoal. A gente pode perceber aqui que o percentual que ele vai passar de 100%, porque tem pessoas que têm mais de uma dívida ali, né? E a educação financeira, ela entra para justamente a gente observar aqui um tema que não é um tema assim tão corriqueiro, que a gente escuta no dia a dia. Na verdade, a gente vai dar importância para esse tema quando a gente tem algum problema. A princípio, desde quando criança, né, a gente ouve algumas falas falando assim que dinheiro não traz felicidade, que eventualmente a gente pode pensar que quem tem muito dinheiro deve estar fazendo alguma coisa errada, esse tipo de coisa. E acaba que isso vai gerando certos bloqueios na cabeça das pessoas, de forma com que a gente vai criando uma instabilidade financeira, aonde eu não posso ter muito dinheiro. Porque se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão pensar que eu estou fazendo algo errado. E automaticamente vai gerar também um sentimento de que eu preciso consumir de forma desordenada, porque eu preciso viver. E acaba que esse consumo desordenado, ele vai levar a gente por um certo dessa desestabilização, né? Então, não é um assunto que a gente aprende na escola, não aprende em casa, e por isso que ele se torna tão importante da gente falar aqui. Para a gente começar aqui rapidamente, eu queria que vocês acessassem, vou até trocar a tela aqui, eu queria que vocês acessassem uma pequena enquete aqui e me respondesse essa pergunta aqui, ó. O que você prefere? Você prefere ganhar R$ 100 agora ou R$ 200 daqui a um ano? Acesse esse QR Code e me responde, por favor. Você pode ler pelo QR Code ou digitar quem tiver no computador, né? Pode digitar esse endereço que está aparecendo na tela ali. O pessoal já está começando a responder. Essa enquete é limitada a 50 pessoas. Então, nós estamos com mais de 50 pessoas na sala, né? Então, quando a gente atingir o número de 50 aqui, a gente vai parar um pouquinho aqui. O pessoal está escolhendo ali entre os 100 e os 200. Temos ali 41 pessoas online ali respondendo. Ok, acho que agora vai começar a variar um pouquinho, né? Mas vocês estão percebendo aqui, a princípio, que 64% das pessoas preferem R$ 100 agora. Praticamente 2/3, né? Vamos arredondando aqui. 2/3 preferem R$ 100 agora e 1/3 prefere R$ 200 daqui a um ano. Essa pergunta, ela faz parte de uma pesquisa que foram feitas, que ela mostra o quanto a gente não tem um pensamento assim pleno de educação financeira, né? Sem querer desmerecer a resposta de ninguém, esse estudo foi feito com crianças também. Então, foi dada uma opção para crianças que elas pudessem receber de imediato um brinquedo não tão interessante agora, ou se elas pudessem receber um brinquedo mais interessante num espaço de tempo um pouco mais à frente. E as crianças optavam por pegar um brinquedo menos interessante agora. Então, e faz parte do estudo, tá, gente? Fizeram isso com pombos também, tá? Fizeram um funil de alimentação com pombos, onde, quando ele clicasse, ele batesse o bico ali para alimentar, caía um pequeno grão de alimento de forma mais imediata, e se ele clicasse no outro, se ele bicasse em um outro lugar, ia cair mais grãos de alimento, só que um espaço de tempo um pouquinho maior. E os pombos também preferiam o retorno imediato, tá? Qual que é o problema disso aqui?
Claro, para quem não tem nada, R$ 100 é muito, né? Assim, você ganhando de graça. Só que a gente aqui mostra justamente o pensamento imediatista nosso. Poxa, eu não tinha nada, posso ganhar R$ 100 agora, ou daqui a um ano ganhar 200, ganhar o dobro, ganhar 100% a mais aquilo ali. Pelo ponto de vista financeiro, é melhor você ganhar 200 daqui a um ano. Mas só que o nosso sentimento imediatista não é só nosso, né? Então, é das crianças, dos animais, isso é instinto. O instinto fala com que a gente tenta garantir o presente agora. Por isso que a maior parte das pessoas escolhem o valor imediato, ainda que ele não seja tão atraente quanto o outro valor. Porque ganhar 200 seria muito melhor, né? Mas então, não se preocupe, isso faz parte da essência de todos nós, humanos e até dos animais, como foi os pombos que foi citado aqui. E educação financeira, então, ela tem a gente pode definir ela como um conjunto de conhecimento para tomar boas decisões sobre dinheiro, né? A gente pretende isso. Nós somos servidores, somos assalariados, de uma certa forma, nós somos até abençoados, né, por ter essa estabilidade da gente ter o nosso salário ali garantido, praticamente garantido, né? Claro que eventualmente uma mudança de governo atrasa, igual aconteceu recentemente, né? Já teve outros momentos que ficava 4, 5 meses sem receber salário, né? Isso já aconteceu no estado, né? Então a gente busca uma educação financeira para a gente poder tomar essas boas decisões. A gente pensar antes de consumir de forma desempregada, a gente, como a Ludmila falou logo na apresentação, a gente não ter preocupações que vão atrapalhar a nossa vida pessoal, né? A gente não ter estresse por causa de problemas financeiros, a gente ter condições de ter uma poupança maior, um investimentos que vão dar segurança no nosso futuro e a gente fazer uma boa gestão de dívidas ali, que eventualmente elas podem ser favoráveis a nós. Deixa eu só ver como é que eu tiro essas duas, apareceu duas linhazinhas vermelhas que eu não sei por que que apareceu, mas enfim, não sei como é que eu vou tirar. Mas enfim, a nossa apresentação eu separei ela em 4 partes. Uma falar sobre diagnóstico financeiro. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas a maioria das pessoas não faz. Tá? Então a gente vai reforçar um pouquinho aqui. Nós vamos falar brevemente sobre planejamento e orçamento, para que a gente possa dedicar, no meu ponto de vista, aqui na parte mais importante dessa apresentação, que é a gestão de dívidas, né? Então, vou sempre retomar aqui o lema da palestra aqui, o tema dela. Caminhos para a estabilidade, ou seja, para você que eventualmente perdeu aí essa estabilidade, como faz para poder retornar aos trilhos aqui e viver com essa segurança que um bom planejamento financeiro ele pode trazer. E por fim, nós vamos falar sobre reserva de emergência. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat aí, que quando chegar no final da apresentação, a gente vai abrir um espaço para perguntas, e aí vocês vão poder interagir com a gente, tá? Primeira parte, então, diagnóstico financeiro. A gente precisa entender o que acontece no nosso dia a dia, antes de qualquer coisa, né? Isso aqui para gestão vale para qualquer tipo de gestão. Não existe tomada de decisão sem ter informação. E a principal informação que a gente tem é realizar um diagnóstico. Todo mundo tem que ter realizar esse diagnóstico. A gente tem que saber, nós temos que ter clareza o que acontece com o dinheiro quando ele entra na nossa conta. A gente recebe um salário, tem um dia certinho para esse salário entrar, mais equilibrado que isso, não tem jeito. A gente já sabe o dia certinho do salário que vai cair na conta. Eventualmente ela cai até antes. Se não me engano, mês passado caiu ali uns 2, 3 dias antes ali do esperado. E a gente tem que saber o que faz com esse dinheiro. O que a gente tem feito com esse dinheiro, né, do ponto de vista de diagnóstico. Então, todo mundo já ouviu falar sobre isso. A gente tem que ter clareza, tem que separar o que é receita e o que é despesa. Quais são as minhas fontes de receita? Claro, a nossa principal fonte de receita é o salário, né? Mas a gente pode ter outras fontes, assim como vocês devem ter outras fontes. Então, eventualmente, você tem um imóvel que se aluga, o dinheiro do aluguel é uma fonte de receita. Qualquer extra que você faz é uma fonte de receita. Então, por exemplo, eu sou o instrutor da escola de governo, e eventualmente eu dou aula lá na escola e eventualmente eu recebo por aquela aula. É uma fonte de receita extra. Então, eu tenho que ter clareza sobre isso. Qual que é o volume total, quais são as receitas que eu tenho
ao longo dos meses. Umas são fixas, como o meu salário, outras são eventuais, lá como essa parte lá da escola, lá como eu citei. Mas a gente tem que colocar isso no papel ali, identificar. Assim como eu preciso identificar todas as despesas que ocorrem durante a minha jornada, aqui, durante o meu mês aqui também. E essas despesas a gente vai separar elas. Eu tenho as despesas fixas, que eventualmente é um aluguel ou a prestação de sua casa, né, para quem tem, né, para quem paga aluguel, enfim. Todo mês você vai pagar aluguel, todo mês você paga uma prestação. Então, essa é a despesa fixa. As suas contas de serviço, energia elétrica, água, telefonia, internet, enfim, gás, enfim, todas essas são contas de serviço e todos os meses você vai ter essa conta. Afinal de contas, todos os meses você vai estar consumindo esse serviço e tudo mais. A sua alimentação, que é o supermercado que você faz para sua casa, né? Então, isso também é uma despesa fixa. Ele pode variar, claro, né? Então, meu supermercado esse mês deu R$ 500, outro mês vai dar 550, não tem problema. Todo mês você gasta, você vai gastar com o supermercado. Então, é uma despesa fixa. E nós temos também as despesas variáveis, que são aquelas que pode ocorrer ocasionalmente, do tipo, as despesas geralmente com lazer, por exemplo. Eu vou passear no shopping lá e vou frequentar a praça de alimentação, uma despesa eventual. A gente não faz isso com regularidade, não. Todas as semanas eu vou. Alguns fazem, né? Outros não. Alimentação fora de casa, viagens, enfim, qualquer outra despesa que ocorra eventualmente, uma multa que você toma, né, no trânsito. Então, é uma despesa variável que aconteceu naquele momento ali que você vai descobrir. Você vai descobrir, não, você vai elencar. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas a gente não faz. E é fundamental que a gente faça. A gente precisa entender esse perfil nosso aqui, desse diagnóstico, o tanto que entra, o tanto que sai, para a gente poder tomar uma boa decisão. Para fazer isso, tem duas formas. Tem uma forma que hoje é mais moderna, que tudo hoje é aplicativo, né? Então, existem vários aplicativos para celular para você fazer esse controle financeiro. Enquanto isso, é bom que as pessoas vão entrar. Aí, agora deu. Obrigada, Lu. Então, beleza, gente. O lado positivo é que saiu as linhas vermelhas, estavam aqui aparecendo, né? Então, já melhorou. Então, eu estava comentando aqui que existem aplicativos hoje para fazer isso. E esses aplicativos, boa parte deles, eles usam aquele Open Finance. Ou seja, você pode fazer a vinculação dele com o seu banco, com o seu cartão de crédito, enfim, para facilitar esse acompanhamento. Eu, particularmente, não gosto de usar. Eu não uso, inclusive. Já tentei usar vários. Tanto que aqui eu não vou indicar nenhum, porque eu não uso, não acho bacana. Talvez vocês usem. Eu prefiro a velha e boa planilha de Excel, tá? É uma que eu faço a minha e é tranquilo. Basicamente, a gente precisa de 4 informações, que é a data da sua despesa, a despesa em si, a classificação dessa despesa e o valor que você gastou ao longo do mês. Como que a gente faz isso? A gente vai começar do início, né? Então, assim, ó, a partir do dia primeiro aqui, ó, dia 1º de novembro, aqui a gente vai começar a fazer. Então, a partir do dia primeiro, caiu o seu salário vai cair lá no dia 30, 31 de outubro, né? Salvo ali sábado e domingo. Vai cair ali no final de outubro. A partir desse momento aqui, em novembro, com esse salário, porque esse salário é o que você vai viver em novembro todo, né? Tudo que você gastar dele, você tem que anotar. Então, no dia tal, eu gastei lá com cinema, a classificação que é lazer, né? Então, a gente vai criar essa classificação de cada despesa, para que facilite depois a análise daquilo ali. Porque, por exemplo, chega no início de ano, você vai ter despesa com material escolar, com uniforme, com o pagamento da escola. Tudo isso é educação. O lanche que sua criança come na escola, você pode classificar isso como educação. A gente não vai ficar muito preso nesse rigor. Ah, esse lanche é alimentação, alimentação fora, é educação. A gente não vai ficar muito preso com isso. O importante é que você tenha consciência do que você está gastando. Isso é extremamente importante porque a gente não tem consciência. Vou contar um caso pessoal aqui. Quando eu fui ter minha primeira filha, ela já tinha nascido, assim, a gente sempre ouve aquela questão assim de quanto custa uma criança até completar 18 anos? Mostra lá um valor gigante, né? Um valor bem, bem, bem considerável. Quanto que custa uma criança do nascimento até ela completar uma certa idade ali.
E depois que minha filha tinha nascido, eu comecei, sei lá, depois de uns 3, 4 meses, eu fui começar a colocar na conta tudo que eu gastei com ela. Então, como era o primeiro filho, comprar berço, comprar carrinho, fralda, leite, um monte de coisa. Eu juro para vocês, chegou um momento que eu falei assim, como que eu consegui levantar esse tanto de dinheiro? E fiquei impressionado. Eu nunca ia imaginar. Porque, por exemplo, a gente pode ter um sonho de comprar um carro. O carro custa uma quantidade boa de dinheiro. Aí você fala assim, eu não tenho dinheiro agora, tá, vou enrolando. Seu filho nasceu, você vai ter que gastar o dinheiro. De repente eu coloquei no papel, eu falei, como que isso, eu arrumei esse tanto de dinheiro? Na verdade, são priorizações que você fez, né? Mas só que naquele momento, isso já tem mais de 20 anos, eu não tinha educação financeira, que eu tenho hoje, infelizmente. Eu assustei com aquele valor e o que, que eu fiz? Eu parei de contar. Eu falei assim, eu não vou nem contar mais. Eu parei de fazer meu controle porque eu assustei com o volume de dinheiro que eu já tinha gasto. Automaticamente eu fiquei um bom tempo sem controlar o que eu gastava. Isso é péssimo. E isso teve consequências no futuro. Então, a grande vantagem de eu colocar isso no papel é que você descobre aonde você está gastando seu dinheiro. Porque às vezes você pode falar assim, tipo, poxa, acabou o salário e eu ainda tenho mês ainda para viver. Para onde que meu dinheiro está indo? A gente não vai saber. Todo mundo usa internet aqui, todo mundo tem na Instagram, às vezes você vê aquelas piadinhas lá, o cara tá no supermercado, paga R$ 20 aqui, mais R$ 15 ali, mais 50 ali no outro, aí chega uma fatura de R$ 4.000 no cartão. Pô, eu tava gastando só R$ 20, 50. Claro, vai somando as coisas, vai chegar no valor alto mesmo, né? Então, é fundamental que a gente faça ou pelo aplicativo, quem ficar mais confortável, eu nunca gostei desses aplicativos, tento usar, mas não gosto, ou na velha, boa planilha eletrônica que você faz um controle. Detalhe, a gente não precisa fazer isso para o resto da vida. A gente vai fazer por algum período. Olha, eu preciso identificar meus gastos. Vou fazer por uns 3 meses para ter um certo padrão ali. E depois eu posso parar. Depois de um tempo, eu posso ir lá e voltar a fazer. Eu não preciso ficar sempre contando todos os meus gastos. Se você tiver essa disciplina, ótimo, pode fazer, mas não precisa. Eu preciso ter um padrão de gasto de pelo menos 3 meses aqui para entender aonde você está gastando seu dinheiro ali. E uma outra importante aqui, desse diagnóstico, faz parte da sua despesa. Você precisa detalhar toda a despesa financeira que você tem, tá? E o que é despesa financeira? São as parcelas de empréstimo que você fez, é a taxa de juros do cheque especial que eventualmente você usa, é a taxa de juros do cartão de crédito que eventualmente você não paga o valor total, tá? As tarifas que o banco cobra de você, tudo isso é despesa, tá? A gente espera que essas despesas, né, principalmente de juros aqui, de cartão de crédito, de cheque especial, sejam despesas variáveis, que não são despesas fixas, né? Se for fixa, tá lascado, né? Aí você espera o módulo 3 aqui para a gente discutir sobre essas despesas aqui, se elas forem fixas, né? E o importante, quando a gente estiver fazendo esse levantamento, você precisa analisar a fatura do cartão de crédito. Então, não vale você colocar assim, despesa, cartão de crédito, deu R$ 4.000. Não, não adianta. Porque lá dentro da fatura do cartão, você tem lá o combustível que você abasteceu o carro, tem um supermercado, tem farmácia, aí tem um combustível de novo, enfim. Então, você tem que abrir todas as despesas que estão na sua fatura, colocar ela ali na sua planilha ali, para você identificar exatamente quanto você gasta, né? Então, a ideia aqui que é eu pegar e observar assim, ó, poxa, eu gasto num mês 2% do meu salário com combustível, eu gasto 10% com educação, eu gasto 50% com moradia, que envolve aluguel, financiamento. Eu falo com o seu. Cada um tem um padrão. Então, a gente precisa disso para justamente depois, mais ali na frente, a gente poder entender aonde que eu tenho que atacar. Porque você não vai pegar, a princípio, reduzir o tanto que você a gente não quer isso, né? Reduzir o consumo ali de alimentação dentro da sua casa. A não ser que tenha um desperdício ali. Você vai tentar reduzir, se for o caso, aonde você tem um acesso, né? Onde você está gastando algo além das possibilidades. Então, a gente está em busca de quê? De um padrão de consumo, gastos desnecessários e, principalmente, dívidas excessivas. Quando a gente faz esse levantamento, a gente observa ali que a gente gasta ali, sei lá, 15, 20% com juros, 30% com juros,
50% com pagamento de parcelas de dívidas de financiamento, você vai perceber que tem alguma coisa errada. Precisa tomar alguma medida para isso. Tá? Segunda parte do planejamento, depois que eu fiz diagnóstico, aí vem a parte do planejamento e orçamento. Aqui a gente vai falar bem rapidinho, né? Então, são fundamentais para uma boa gestão pessoal. Porque como planejamento, é igual planejamento aí, por exemplo, vocês estão aí na Secretaria da Saúde, a maioria de vocês fazem planejamento das suas atividades. Vocês têm planejamento regional, né, que a saúde é regionalizada, então vocês têm as regiões de saúde, vocês fazem planejamento, o que vai ser feito para um próximo período de tempo. A secretaria faz planejamento estratégico, então também define o que nós vamos fazer, quais são os nossos objetivos para os próximos anos. Enfim, a gente faz isso no trabalho, não faz? E nas finanças pessoais, é a mesma coisa. Eu tenho que definir quais são os meus objetivos financeiros para um período de tempo. Eu não posso, né? A gente não pode pegar e acordar hoje, ver lá que o nosso vizinho comprou um carro novo. Ah, não, agora eu vou lá comprar um carro novo também. A gente não deve fazer isso. E a gente sabe que tem pessoas que fazem isso. Compram por impulso. Compram coisas baratas, vamos falar assim também, por impulso. Só que soma todas as coisas baratas para você ver ao longo do tempo. Isso vai dar caro, né? Isso vai aumentando, vai te aumentando Tenho os seus dois, mas problemas não sei ali. se pagam alguma coisa para aposentadoria. Opa, tá, obrigado. Então, a gente precisa desenvolver esses objetivos aqui para poder traçar as melhores estratégias de como alcançar esses objetivos. Porque a gente pode sonhar sim, né? E a gente pode sonhar e estabelecer esses sonhos aqui igual um planejamento estratégico mesmo. Eu tenho objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, exemplo aqui de curto prazo. Curto prazo a gente considera aqui na educação financeira até um ano, né? Então, eu juntar recursos para pagar uma dívida, eu fazer uma viagem no final do ano, né? A gente vai buscar isso. A gente não deve pegar e falar o seguinte, eu vou, poxa, não estamos fazendo nada aqui, vamos comprar um pacote de viagem aqui agora para viajar. Não, a gente não faz isso, não, a gente planeja isso, a gente tenta organizar isso ao longo do tempo, né? Bens que tem um valor maior, por exemplo, um carro, uma reforma, você faz um planejamento médio prazo, daqui a 1 a 5 anos. Então, por exemplo, se você trocou seu carro agora, você pode pensar, já pensar na troca desse carro daqui a 5 anos, e você se organizar para que essa troca seja uma troca mais tranquila. O que seria uma troca mais tranquila? Você com o da concessionária. Você vai pagar, ou você tem dinheiro para pagar à vista, seria o ideal, ou você vai lá fazer um financiamento lá, 48 vezes, 60 vezes, enfim, dá uma entrada pequena, tem concessionária que nem pede entrada, né? Você sai com o carro na mão. Mas a questão é, você se organizou para pagar isso ao longo do tempo? Você vai ter condições de pagar isso? Essa é a questão, né? E de longo prazo, são aqueles pensamentos que a gente tem aqui com mais de 5 anos, o principal deles é a aposentadoria, compra de um imóvel, né, que tem um valor mais elevado, mas o principal é a aposentadoria. A gente vai observando aqui as mudanças previdenciárias que vão acontecendo ao longo dos anos, elas vão atingindo os servidores, claro, vão atingindo mais os mais novos, né? Os mais antigos já têm seu direito ali, mas antigamente a gente aposentava com o salário, gratificações, tudo junto. Passou um tempo, cortou as gratificações, você aposenta com o seu salário, o seu último salário. Passa um tempo, agora você já não aposenta, você já aposenta com média de contribuição. Passa um tempo aqui, agora você vai ter já teto. Vai chegar um tempo aqui que não vai ter mais aposentadoria. Os futuros servidores, por exemplo, não vão ter mais aposentadoria. E você vai viver de quê depois que você parar de trabalhar? Né? Então, isso é um investimento de longo prazo. Você tem que planejar isso. Eu não posso preocupar com a aposentadoria quando tiver faltando 5 anos para eu me aposentar. Eu tenho que preocupar antes aqui. Né? Então, faz parte desse planejamento ali. E esse planejamento, ele vai servir para o quê? Para a gente como poupar para atingir esses objetivos. Porque eu posso pensar em trocar de carro, eu posso pensar em fazer uma viagem, comprar uma casa, enfim, mas só que eu tenho que agora planejar como fazer isso. Porque é o seguinte, planejamento, ele aceita tudo, gente. Eu posso planejar fazer uma viagem lá para a Lua agora aqui. Hoje já existem as empresas que cobram, né, para fazer viagem espacial, né, caríssimo, né? Mas planejamento eu posso planejar, né? Se eu vou ter recurso ou não é outra história, né? Mas eu posso planejar. Por isso que é a importância de falar de planejamento e orçamento único. Porque planejar aceita tudo. Agora, o orçamento é que vai mostrar se eu tenho condições de realizar aquele planejamento ou não. Porque o orçamento mostra como que eu pretendo gastar o dinheiro. Então, se eu planejei, que eu sonhei que eu ia fazer uma viagem para a Lua,
O orçamento vai mostrar assim, "Ó, mas com que dinheiro? Você só tem o seu valor de salário. Você só tem esse outro valor aqui, eventualmente investido. Essa viagem para a Lua custa 200 vezes mais. Como que você vai? Você não vai, né? Com orçamento. Eu posso trocar de carro a cada 2 anos, a cada 3 anos. Mas você tem orçamento para isso? Porque você tem. Tudo aqui que eu estou falando, gente, vai voltar lá para aquele diagnóstico. Daquele padrão de receita que você tem, das despesas que você tem. O que sobra é o suficiente para você trocar o carro a cada 2 anos, cada 3 anos? É isso que vai te mostrar. Planejamento é isso. A gente sempre tem orçamento. Planejamento deixa você sonhar, viajar, e o orçamento te traz para a realidade aqui, ó. Porque é o recurso que você tem naquele intervalo de tempo ali. Tá? Gestão de dívidas, a minha parte preferida aqui. Eu espero que vocês entendam aqui a minha mensagem aqui. É fundamental a gestão de dívidas. Dívidas são positivas. Dívidas, elas podem alavancar o nosso patrimônio. Elas podem fazer com que a gente saia do aluguel e comprar uma casa nova. Isso é uma dívida. Você faz uma dívida para fazer isso. Ela é uma dívida, ela pode te dar conforto para sua família. A partir do momento que você deixa de usar o transporte público e passa a comprar um carro ali, você fez uma dívida, aquilo ali te dá uma qualidade de vida. Dívida é boa, tá? Só que a gente precisa saber utilizar ela com inteligência. E como a gente não teve educação financeira na escola, em casa, quando a gente era criança, a gente não usa de forma inteligente. E isso causa sérios problemas. E aí eu queria pedir para vocês acessarem a minha outra enquete aqui. Deixa eu mudar aqui a tela aqui. Acesse aqui e responda aqui para mim, ó. Quando você recebe seu salário, o que você paga primeiro? Tem aí 5 opções: cartão de crédito, cheque especial. Pensa antes de responder. Conta de água, escola das crianças, plano de saúde. Pingou o salário primeiro. Temos respostas aqui. O pessoal está escolhendo. Ninguém paga a conta de água primeiro. Opa, apareceram. Isso aí, gente. A gente já tem um padrão aqui, né? O que a gente paga primeiro aqui é cartão de crédito. Depois aqui empatado, cheque especial escola das crianças. Depois o plano de saúde, extremamente importante. Também depois água. A gente não está falando que é importante, né? A gente só está falando que a gente paga primeiro e o nosso padrão aqui deu o cartão de crédito. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E isso é uma realidade preocupante, porque a gente não tem educação financeira. Nós temos dois tipos de dívida. Pessoal, já vou abrir um parênteses aqui. É, o que eu vou falar a partir de agora, ela pode chocar um pouquinho, tá? Mas vamos abrir a cabeça primeiro para a gente entender a mensagem, para depois a gente realmente chocar ou não. Tem dois tipos de dívidas. As a que a gente oferece garantia, por exemplo, quando você financia a sua casa, é uma dívida e você deu a casa como garantia, tá? Então, se você parar de pagar o financiamento da casa, o banco vai lá e toma a sua casa, porque ela é da garantia. Se você financia um carro, o carro é a garantia da dívida. Automaticamente, se você para de pagar o carro, o banco vai lá e toma seu carro. Agora, o cartão de crédito, por que que ele tem aquele juro tão alto? Cheque especial, por que que ele tem aquele juro tão alto? Porque você não deu nada de garantia. Então, a princípio, quando você não paga esse, o banco não vai fazer, a princípio, nada. Ele pode fazer, mas a princípio ele não vai fazer nada, porque não te deu nada com garantia. Tanto é verdade que a taxa de juros dele é muito maior. Por que que ele cobra muito alto no cartão de crédito e, não e no financiamento imobiliário ele cobra baixo? Porque um ele tem garantia, o outro ele não tem. Ele sabe que um grande percentual não vai pagar ele, que ele vai ter prejuízo, ele não vai ter nunca. Nunca vai ter prejuízo. Mas ele sabe que boa parte das pessoas não vão pagar aquilo ali, então ele já joga o juro alto justamente para aquilo, tá? E aí a gente escolhe errado a nossa prioridade de pagamento, tá?
Olha só, essas informações aqui são do Banco Central. Se a gente tiver uma taxa de juros aqui, uma dívida de 5,94 ao mês, ela dobra a cada 12 meses a dívida. Então, se você pegou R$ 1.000 emprestado a 5,94, em 12 meses vira R$ 2.000, tá? E em 24 meses, ela vira 4.000? Não, não vira. Ela vira mais do que 4.000. Por quê? Porque são juros compostos e é exponencial. Ela cresce de forma exponencial sua dívida, porque juros são compostos. Nesse mês, lá no site do Banco Central, essa informação é de ontem, tá? Tem 32 bancos lá que informaram as suas taxas de cheque especial, de 1,60 o mínimo, tem banco que cobra 1,60 cheque especial e tem banco que cobra 12%. Desses 32 bancos, 9 bancos possuem taxa menor que esses 5,94. Ou seja, 23 bancos cobram mais do que isso. Então, ou seja, o que você deve de cheque especial, em menos de um ano vai dobrar. Doenças todas, 60 dias. Ou seja, são só 2 meses de atraso, tá? Condomínio, enfim, as outras coisas. O que que a gente faz? A gente paga aquilo que não tem garantia. A gente paga o nosso, por exemplo, eu tenho lá, eu ganho, sei lá, R$ 10.000 por mês, estou devendo 3.000 de cheque especial, o dinheiro cai na conta. Quem que eu paguei primeiro? Os R$ 3.000 do cheque especial. Aí eu vou ter 7.000 para me resolver minhas contas ao longo do mês. Vou pagar minhas contas todas. Quando acabar esses 7.000, o que vai acontecer? Eu vou entrar de novo no cheque especial. Ou seja, é uma dívida recorrente. É por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico lá do começo, a gente entender qual que é a dinâmica do nosso pagamento, senão a gente vai pagar errado, a gente vai continuar pagando aquelas dívidas que não têm garantia, vai deixar as outras que têm garantia ficarem atrasadas. Porque vai chegar um momento que o seu dinheiro inteiro vai ser para pagar o seu cheque especial ou o seu cartão de crédito, não vai sobrar dinheiro para você fazer mais nada. E automaticamente você vai atrasar as outras contas. Você vai atrasar a água, vai ser cortado, vai atrasar a energia, você vai ser cortado. Tudo vai atrasar se o seu ou o seu cartão de crédito, não vai acontecer nada. Depois eu posso explicar o porquê que não vai acontecer nada, tá? Então, muito adequado, pagar primeiro aquele que não tem garantia, aquele que vai impactar a minha vida de forma direta. O que sobrar, que é essas dívidas sem garantia, a gente vai ver uma outra forma de pagar eles. Eu vou dar o caminho para essa forma aqui, espero dar esse caminho para vocês aqui, tá? Então, a gente não pode comprometer aquelas dívidas, aquelas despesas, melhor dizendo, que garantam a sobrevivência sua e da sua família, tá? Porque um momento você vai ficar sem energia, sem água, sem alimentação, porque todo o seu dinheiro vai ser pago para cartão de crédito e para cheque especial. Olha os absurdos que são as taxas de juros que a gente paga desses dois, pegando os dados que estão aqui nessa que eu apresentei são de ontem, do Banco Central, tá? Então, esse aqui é o que você tem que deixar por último, tá? Pode chocar, mas o banco é o último que você paga. Cheque especial, cartão de crédito, seus empréstimos, é a última coisa. Se você entrou no descontrole, aí aqui a gente não está aqui para falar o motivo do seu descontrole, tá? A gente sabe que pessoas honestas, esse descontrole começa aos poucos. Não, não, eu vou gastar só R$ 1.000 de cheque especial, mês que vem eu pago. Não, mês que vem eu tenho 10 terceiro. Não, rapidinho, eu vou pagar um mínimo do cartão aqui, mas eu vou tirar férias, vou receber férias, aí eu pago o cartão. Ali começa com pouco. Ninguém começa devendo muito, tá? A gente começa com pouco. E na hora que vê esse pouco, ele aumenta de forma descontrolada, porque o juro é alto, né? Então, o juro é impossível você alcançar essa taxa de juros. E uma regrinha aqui, gente. Não é uma boa estratégia renegociar essa dívida. Aumentar prazo, por exemplo, consolidar quantas dívidas, né? Porque o gerente do banco, a gente precisa entender o seguinte, ele é funcionário do banco, ele não é seu amigo. Ele está ali para atender o interesse do banco. Então, o que que acontece? Você estourou o limite do seu cheque especial. Você tinha lá R$ 10.000 de limite, você estourou esse limite. O que que o gerente vai fazer? Ele vai te ajudar. Ele vai pegar e falar assim, olha, a gente cobra 10% aqui de taxa de juros, por exemplo, vamos transferir isso para um empréstimo, paga só 5%, só 3% por mês, vamos transferir? A gente acha que isso é bom, né? Não é bom, isso é péssimo. Porque qualquer dívida nossa, ela tem dois aspectos. Ela tem um valor do principal, que é o valor que você efetivamente usou, e o valor dos juros. Quando soma as duas coisas, é sua dívida tua. Então tem um principal, que é o valor que você gastou, e o valor dos juros.
Pelo que eu falei da taxa de juros, que ela dobra a cada 12 meses, se ela for se ela for maior que 5,94, ela vai dobrar em um espaço menor. Com o passar do tempo, o seu principal passa a ser pequeno e o seu juro passa a ser grande. Como você transfere essa dívida para uma outra dívida, ainda que ela esteja uma taxa menor, você transformou tudo em principal. Se eu peguei 3 mil emprestado do banco, hoje eu devo 20, e você troca essa dívida, hoje você deve 20, que é o seu principal, é o 20. Não era 3 3 mais 17 de juros. Ele passa a ser os 20 agora, tá? Isso não é um bom negócio. Por que que isso não é um bom negócio? Porque o banco, ele não te atende. Por exemplo, se você chegar lá no banco e falar assim, ô gerente, eu queria negociar minha taxa de juros para você diminuir aqui para eu poder pagar essa dívida. O que que ele vai fazer para você? Nada. Banco nenhum diminui taxa de juros. Só tem um momento onde o banco negocia com você, quando você para de pagar. Polêmico. Eu sei que é polêmico. Se você não tem dinheiro para pagar o integral de sua fatura, não paga. Você só paga se você pagar 100% dela. Porque isso é uma bola de neve e você não consegue sair. Você não consegue vencer uma taxa de juros de mais de 10% ao mês no rotativo. O seu salário não dobra a cada ano. Sua dívida vai mais que dobrar a cada ano. E se você parar de pagar, o banco vai entrar em contato com você para negociar. E aí sim você consegue. Você vai conseguir ter sucesso nessa negociação. Lembrando, você parou de pagar aqui um cartão de crédito, um cheque especial, que você não deu nada de garantia. Aí você pode perguntar assim, poxa, Luiz, mas o banco não pode entrar na justiça lá e buscar dinheiro? Pode entrar na justiça. Só que ele não vai entrar. Por que que ele não entra? Porque se ele entrar, ele vai perder, porque todo mundo sabe que os juros são abusivos. Se você levar a sua fatura de crédito, de um cartão de crédito, você está atrasado, está meses pagando o mínimo aqui. Se você levar no Procon, ele vai recalcular para você e vai diminuir seus juros, porque ele sabe que é abusivo, porque ele não pode cobrar o juros sobre o juros, só pode cobrar sobre o principal, tá? E isso acontece. Então é polêmico, mas se você não tem dinheiro para pagar tudo, você deixa atrasar, você vai ter o banco vai te apurrinhar ali uns 2, 3 meses ali, atende as ligações todas, fala que você não tem dinheiro, tudo, mas no momento que ele vai tentar com você, ele vai trocar essa dívida grande por um valor, ele vai te dar um desconto excepcional e você vai conseguir pagar esse dinheiro, tá? Então, essa técnica é uma técnica de choque, que ela só deve ser utilizada quando não tem nenhuma outra alternativa para você sair do seu descontrole, tá? Então, aquela situação que você já está com a corda no pescoço, ela está super apertada, você não consegue sair dela. E a gente tem respaldo sobre isso, sobre essa questão, sobre a importância desse tema, tá? No ano passado foi publicada uma resolução conjunta do Banco Central com o Conselho Monetário Nacional, que ele determina, olha só, tanto que isso é engraçado, ele determina que todas as instituições bancárias elas têm que oferecer ação de educação financeira para os clientes a partir desse ano. Ou seja, todo mundo sabe que o que o banco faz é abusivo. Aí precisa vir um banco central e falar, banco, você tem que ensinar o seu cliente a usar o dinheiro, porque está todo mundo endividado. 78% das famílias têm dívida. Olha o tanto que essa questão é importante. Então, quando a gente usa essa técnica de choque, a gente não está sendo leviano com o banco, não. A gente está buscando sobrevivência, porque a luta é desigual. Todo mundo sabe, né? Se você atrasar lá uma conta sua de consumo, uma conta normal, atrasou o condomínio, qual que é a multa máxima que você paga? 2% mais a mora diária. Mas sua multa máxima é 2%. E não é ao mês, não, é só uma vez que cobra esse 2%. As contas de banco, não. É 5, 6, 10, 20% ao mês. Ou seja, é impagável. Ela vai dobrar num intervalo de tempo muito rápido e você não consegue pagar porque a sua receita não aumenta na mesma velocidade, tá? E por fim, para a gente já ir para o finalmente da nossa palestra aqui, sobre a reserva de emergência, tá? Alguns autores falam que ela não se trata de um investimento, mas é um porto seguro onde a gente tem uma disponibilidade para cumprir eventuais ali necessidades. Então, por exemplo, se a gestão de pagamentos, que eu acabei de falar ali, é polêmico, ali, de só pagar se for tudo, nós vamos perceber dois efeitos imediatos. Primeiro, se você deixar de pagar seu cartão, você vai ganhar uma dívida, né? Então, você suspendeu os pagamentos. Não vou falar que você parou de pagar, não. Você suspendeu o pagamento do seu cartão, você ganhou uma dívida. Porém, a partir do momento que você faz isso, você vai perceber que começa a sobrar dinheiro do seu salário.
E aí a gente vai vincular lá com o diagnóstico de novo. Ali, quando vocês vão fazer o diagnóstico, vocês vão levantar todos os valores que vocês pagam, inclusive para o banco. E quando você suspende esse pagamento, começa a sobrar dinheiro. E aí você vai perceber o tanto de juro que você paga, o tanto de tarifa que você cobra, que o banco cobra de você. E você vai perceber que o banco, às vezes, ele é desonesto com você. Porque, assim, caiu o seu salário na sua conta, o cheque especial lá comeu parte dele. Passado alguns dias, ele vai te cobrar o juro do período que você usou. Ele vai te cobrar o juro, vai te cobrar o IOF, que é um imposto, tá certo? Aí vai te cobrar outras taxas. O banco começa a te cobrar a taxa e você que está devendo para o banco, você nem questiona o banco. Como é que você vai questionar uma taxa de R$ 100, sendo que você está devendo 5 mil, 10 mil de cheque especial? Você não vai questionar essa taxa. E aí o banco aproveita de você, tá? Então, o banco, ele é meio desonesto com a gente, né? É muito bom, todo mundo tem conta de banco, todo mundo usa, né? Mas se você fizer a gestão, você vai ver que vai sobrar dinheiro. E o que a gente faz com esse dinheiro aqui? Vai viajar? Não. O dinheiro você vai guardar ele, vai ser sua reserva de emergência. Você vai começar a sua reserva de emergência, tá? Por quê? Porque daqui uns 2, 3 meses que você fez esse plano de choque, o banco vai entrar em contato com você com proposta para quitar. E essa proposta de quitação te dá desconto, às vezes pode chegar a 90% de desconto. E você vai precisar ter dinheiro, e vai vir justamente daquilo. Do dinheiro que você deixou de pagar, você vai guardar na sua reserva de emergência, para que, quando o banco fizer a proposta de tirar aqueles juros todos ali, diminuir essa dívida, você tem condições de poder pagar ela. Tá? Então, não, a gente não está falando da calote em banco, não é isso. Isso aí é crime. A gente está falando de organizar os pagamentos e priorizar aquilo que vai dar tranquilidade financeira. Meus amigos, eu falo para vocês, isso aqui funciona. Eu já tive essa experiência de fazer isso aqui, experiência própria de fazer. Não fui eu que inventei isso. Tem alguns profissionais do mercado que ensinam a fazer isso, tá? E, e ela é a salvação quando a gente não vê mais nenhuma outra alternativa. A reserva de emergência, ela é importante para evitar esses endividamentos, porque assim, a partir do momento que você quitou suas dívidas, você vai ter um valor guardado ali para essas emergências. Então, eventualidades vão acontecer e você vai ter um dinheiro disponível ali para essa eventualidade. Então, por exemplo, quando teve a mudança de governo, né, quando o Caiado subiu lá em 2019, ficamos ali um mês de salário atrasado, né? Se você tivesse reserva de emergência, você não ia sentir falta disso. Se você gastar esse dinheiro é reserva para as suas necessidades básicas ali. Ela vai te dar maior estabilidade, você consegue evitar situações, problemas, porque assim, eu não falei da dívida, né? Qual que é o efeito negativo da dívida ali? Cara, você acaba a sua vida pessoal. Você acorda à noite, você não dorme mais com dívida. Né? Então, você precisa ter alguma coisa. Aí, a reserva de emergência, não. Você está com uma situação de controle, você tem recurso ali para enfrentar a dificuldade. E flexibilidade, né? Ela te dá condições para você tomar decisões financeiras, enfim, qualquer outra decisão sem ter pressão, sem ter pressa. Você sabe que você tem um recurso ali, você pode buscar uma melhor alternativa, né? E o principal fator, então, é justamente esse, garantir recursos para negociação com os bancos. Se você tem dinheiro, você consegue atender melhores negociações, você vai ter poder de negociação com o banco, você vai pegar aquela dívida lá, vai fazer proposta para ele para pagamento, você vai fazer proposta para pagamento à vista e tudo mais, tá? Então, isso vai auxiliar. E o quanto guardar dessa reserva de emergência? Depende. Por exemplo, as pessoas que são estáveis, por exemplo, o servidor público estável, que está garantido, de 3 a 6 meses do salário é o suficiente. Lembrando que isso aqui não é uma situação, a reserva de emergência não entrou naquele caso só de, deixou de pagar o salário. Não. Cara, eventualmente você bate o carro, não tem seguro, precisa de dinheiro, acontece alguma coisa de saúde, você precisa de um dinheiro urgente aqui, né? Então, precisa de um exame caríssimo aqui, o plano não cobre, e você não vai esperar. É para isso, é para situação de emergência, tá? As pessoas que não têm estabilidade, por exemplo, comissionados, seletistas, enfim, a gente recomenda ser um pouquinho maior, né? De 6 a 12 meses, porque aí sim corre o risco de ser desligado. Além desses outros problemas, de ter um acidente, precisar de dinheiro de uma forma emergencial, essa pessoa pode ser desligada. Basta ser um decreto que a pessoa vai desligar. Então, é interessante ter uma reserva um pouquinho maior para dar tempo dela se recolocar no mercado ali e não ter uma queda muito acentuada no padrão de vida dela ali, tá? E onde guardar? A gente tem que observar 3 aspectos da reserva de emergência. Primeiro, liquidez diária imediata, ou seja, é um tipo de investimento. Eu falei que não era investimento, mas enfim, acaba confundindo. É um tipo de investimento que você saca no dia.
Eu preciso do dinheiro hoje. Eu vou lá no banco, peço para sacar hoje, o dinheiro vai entrar na minha conta hoje. Então, liquidez diária e imediata. Tá? Então, pode demorar algumas horinhas ali, mas vai cair hoje. Tá? Então, ele precisa disso, tem que ter isso. Ele tem que ser baixo risco, ou seja, não dá para investir, minha reserva de emergência está na bolsa de valores, aí ontem cai 10% a bolsa, a reserva cai também. Não, ele tem que ser um valor estável. Você botou lá 10 mil, vai ter 10 mil lá, nunca vai ter menos que 10 mil, vai ter 10 mil e mais alguma coisinha, mas não, ela não pode ter oscilação, né? Então tem que ser de baixo risco. E por fim, tem alguns bancos que oferecem taxa zero, ou seja, não cobra para você investir esse dinheiro da reserva de emergência, né? Então tem alguns fundos que são taxa zero. Veja que aqui no Onde Guardar, eu não falei de rentabilidade, porque o objetivo dela não é render, né? Rentabilidade é o quanto vai render esse dinheiro ao longo do tempo, por mês, aquela taxa mensal. Não, ela não é tão importante. Ela precisa ter essas características de liquidez diária, baixo risco e taxa zero, para você não ter que pagar para ter seu dinheiro investido ali, tá? Não é o nível de dificuldade que vai definir o sucesso na mudança de um hábito. Isso é mais fácil mudar, isso é mais difícil mudar, para esse fulano mais difícil, não. O que vai definir é a seriedade e a vontade que você tem para mudar aquele hábito, para criar aquela disciplina. Uma pessoa que fuma 20 anos, comparado a alguém que fuma apenas 2 anos, talvez o nível de dificuldade de parar é muito maior. Mas isso não vai significar quem vai conseguir. É simplesmente a determinação de mudar ou não. É a sua própria vontade de fazer as mudanças que tem que ser feitas. Pessoal, isso que a gente precisa aqui, tá? Mensagem final aqui. A gente precisa ter essa vontade de querer mudar, de vencer o ponto que nós estamos aqui. Apareceu a mensagem que temos menos de 1 minuto aqui, então não vou alongar, não. A partir de agora seria espaço para perguntas, aí eu vou deixar aqui com a organização, que se cair, se a gente vai guardar R$ 10, os outros 90 você pode gastar. Se você fizer isso, você tá começando a ter uma educação financeira e você acabou está constituindo uma sua reserva ali de emergência para alguma eventualidade. Então, parabéns para quem está fazendo isso. Aí a gente tem uma pergunta. E no caso de empréstimo consignado, como negociar? Qual a melhor forma, Luiz? Bom, empréstimo consignado, infelizmente, ele não tem como negociar desse padrão que eu falei, porque ele já cai direto na sua. Já um contrato. Assim, ele acaba que ele tem uma garantia, por isso que a taxa de juros dele é menor, né? Então, ele já cai direto no seu pagamento, e você só poderia negociar numa situação onde você tivesse uma redução de salário e aquilo ali comprometesse a sua margem, né? Porque a gente pode ter uma margem de até 30% do salário como consignado, né? Então, se você tivesse uma redução de salário, aquilo aumentasse. Porém, teve uma mudança na legislação do Estado de Goiás que aumentou o período para 144 meses do consignado, justamente por causa da margem. O servidor estava sem margem. Tinha até uma estatística, eu esqueci de botar ela aqui, enfim. Ao invés de negociar em prol do servidor, né, acabou negociando em prol do banco. Que quanto maior o tempo de pagamento, a gente acha que é melhor pagar menos, né? Paga menos o valor mensal, só que você está pagando muito mais juros, né? Então, foi bom para o banco. Para o servidor foi péssimo, tá? Então, apesar de, a princípio, então, assim, repetindo, se você tinha um empréstimo lá, você pagava R$ 1.000 de parcela, um empréstimo, sei lá, 36 vezes. Você alongou isso agora para 72, você vai pagar menos por mês. Você não vai pagar mais 1.000, você vai pagar menos. Opa, foi bom, né? Vai sobrar mais salário. Só que ao longo do tempo, a quantidade de juros que você está pagando aqui vai ser muito maior. Ou seja, você está gastando mais para aquele mesmo dinheiro. Então, isso não é legal. Outra pergunta. Qual a sua opinião sobre investir em poupança? Bom, a palestra não é sobre investimento, mas vamos lá. Poupança talvez seja o pior dos investimentos. Por quê? Porque tem investimento melhor que paga mais. Quando a gente poupa dinheiro, o que a gente está interessado? Em ter rentabilidade, certo? Claro, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Por exemplo, poupança paga zero, não sei porque eu não vou investir em poupança, 0,5, 0,6 por mês de crescimento. Risco zero, praticamente. Bitcoin, rende 20% ao mês, mas tem um risco gigante, né? Então, mas o problema da poupança são dois. Existem investimentos mais seguros que a poupança, sim, tão seguro quanto a poupança, que paga mais, que são os títulos públicos ali, o Tesouro Selic, por exemplo, ali.
é o investimento mais básico ali. Ele rende mais que a poupança. Tem fundos de banco ali que rende 100% do CDI, que é praticamente a Selic ali, taxa zero, e isso rende mais que a poupança. E um outro aspecto que a poupança é ruim. Não Se sei. você investir Não hoje na acho, poupança e for aham. sacar daqui a 29 dias, antes de completar 30 dias, rende zero para você, não rende nada, só rende no aniversário. Então, se você aplicou hoje dia 17, só a partir do dia 17 do 11 que tem rendimento. Enquanto no Tesouro Selic ou no fundo taxa zero, é diário. Então, se você sacar com 10 dias, você já tem rendimento sobre aquilo ali daqueles 10 dias. A gente está com várias perguntas aqui sobre investimentos, qual que é o melhor, se é CDB, CDI. Aí, igual o Luiz falou, né? Nossa palestra não tem esse objetivo, né? A gente E pode deixa eu depois responder, então, pensar sobre em outra investimento. palestra, né, Luiz? Mas É, assim, eu vou só fazer um condensado delas aqui, Luiz, para você tá, já dar um geralzão para nós, pode ser? Ó, a beleza. gente tem uma assim, sobre investimento em CDB e CDI, qual você recomendaria? Aí tem uma outra assim, quer ver? Se o cartão de crédito também é bom ter cartão de crédito ou não, né? A gente já respondeu, essa você já respondeu. Tem aqui também, qual o melhor investimento a se fazer? E aí, então assim, acho que você podia só dar um geralzão aí para nós o que que a gente poderia e qualquer coisa a gente já te convida para a gente fazer uma educação financeira nesse sentido também. Gente, investimento é um negócio sério, tá? Não é algo assim que a gente pega conselho do amigo, do vizinho, isso é coisa séria. Tanto que só pode dar recomendação de investimento quem tem certificação no mercado financeiro. Então, eu não tenho certificação, eu não posso dar recomendação de investimento. E talvez eu não teria nem competência nesse momento para dar recomendação. Apesar de que eu invisto desde 2007, eu invisto em várias classes de ativos, ativos no Brasil, no exterior, eu invisto em criptomoedas, invisto em bolsa, em renda fixa, em CDB, invisto em tudo. Então, é coisa séria. Então, eu vou falar o que é algo que o pessoal que vende curso, né, que vende curso não, que vende consultoria, eles falam que eu concordo com eles, eu concordo com os bancos e tudo mais nesse sentido. Quando você está doente, você vai no médico, não vai? Você vai no especialista, não vai? Quando você precisa de um advogado, você vai num advogado, um especialista na causa sua área, não vai? Porque para cuidar do seu dia, você vai pegar uma opinião de algum, de qualquer, né? Pega um especialista também, né? Então às vezes é bom a gente ter algumas assinaturas de casa de pesquisa, de casa de research, de investimentos, que vale a pena você pagar um valor pequeno. Esse dia mesmo eu vi um aqui, o valor pequeno que você paga, e você tem ali relatórios que são analisados por dezenas de especialistas. Então, é muito melhor do que uma opinião de uma pessoa que pode ter estudado, ser até bem sucedido naquilo ali. Então, investimento a gente tem que ir pela legislação e a gente não pode fazer recomendação por não ser certificado. É, temos mais uma pergunta aqui da Érica, gente. Eu esqueci de falar os nomes das pessoas, né? Vai desculpando aí. Uma amiga minha tem dívidas nos cartões de crédito e tem cheque especial disponível. Não conseguia pagar todo o cartão e então resolveu pegar o limite do cheque especial, porque os juros são menores, mas está devendo há 3 meses o cheque especial. E agora, hein? A princípio, quando a gente fala assim de trocar uma Aí, uma dívida, bola de neve. quando a gente fala em trocar uma dívida maior para menor, né, a taxa menor, a princípio é bom, tá? Inclusive, a gente vê esses especialistas na televisão, toda vez eles falam isso. Ah, é melhor você trocar a dívida. A grande questão é, se você pegou o seu cheque especial e pagou o cartão de crédito, a questão é, você agora nunca mais vai atrasar no cartão de crédito, né? Ou você vai continuar atrasando no cartão de crédito? Porque senão não adianta. A mesma coisa é aquele exemplo que eu dei quando eu faço, o banco vai me dar me dá um empréstimo para eu quitar meu cheque especial, que tem uma taxa menor, que eu falei que não é bom fazer isso, mas você vai parar de pagar você vai parar de usar o cheque especial, porque senão não adianta. Porque na realidade não é isso que vai acontecer. Por quê?
Quando você troca uma dívida pela outra, você agora passa a ter uma parcela para pagar aquilo ali. Então, ou seja, o seu salário líquido diminuiu agora, porque você passou a ter uma despesa maior. Então, você aumentou sua despesa, você aumentou a sua renda. Com o passar do tempo, você vai voltar a dever o cartão, vai voltar a dever o cheque especial e por aí vai. Então, é bola de neve. Acho que é isso, Luiz. A gente conseguiu abarcar aí as perguntas, a maioria foi elogios mesmo. Algumas pessoas com carinho de chocada, com algumas ou, informações que você passou para nós, né, aqui. Foi muito bom. Quero agradecer em nome da Secretaria da Saúde a sua presença aqui conosco, inspirador os seus ensinamentos, porque assim é muito diferente a gente escutar isso de alguém de fora e alguém que também é servidor público como nós, que também só tem uma renda, que consegue fazer a gestão dentro do salário, né, que a gente recebe. É muito, é sempre bom, né, ter essa visão. E a noção de juros, assim, do cartão de crédito, a gente acha que todo mundo aqui tem, mas quando você colocou os números ali para nós, a gente fala assim, poxa, tem que pensar melhor em como que gastar, né? E faz todo sentido, porque a gente não pede nenhuma garantia, né? O banco, e aí a gente entende um pouquinho, deu para entender um pouquinho mais sobre o mercado. Obrigada a todos que estão aqui presentes nessa sala, que se dispuseram a voltar, né? Porque a gente caiu e voltou novamente. Obrigada pelo interesse de todos. Parabéns para nós, servidores públicos, que a gente consiga melhorar cada vez mais aí nosso trabalho, enquanto no nosso propósito. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Ai, a gente tem uma próxima aqui de dia 25, às 10 horas, teremos o novo encontro aqui com a GEDP, tá bom? Dia 31 às 14h30. E dia 31 às 14h30. Nós teremos outro encontro também aqui conosco. Obrigada, gente. Desejo sucesso a todos aí, gente. Um abraço.